Salve pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui comigo, Paulo Mendes, professor na Escolha Educação. Eu vou reforçar aqui nesse início o nosso papel na Escolha Educação. Nós somos um grupo voluntário de professores que estamos disponibilizando material didático para alunos que queiram aperfeiçoar aí o seu conhecimento sobre vários assuntos e para poderem melhorar os seus desempenhos nos vestibulares e no Enem. Então, como o nosso trabalho é voluntário, se você puder dar uma força para a gente, no sentido de, se gostar, obviamente, do conteúdo, se inscrever no canal, divulgar para os amigos, isso fortalece o nosso trabalho e chegaremos a mais pessoas. Então, espero que você possa contribuir conosco e que também goste do conteúdo. Eu vou, então, dar início à aula aqui falando sobre bacias hidrográficas, mas eu vou localizar. Então, você vai encontrar nesse canal um conjunto de aulas. Hoje eu vou falar sobre as bacias hidrográficas da América do Norte, mas vou gravar um outro vídeo falando sobre as bacias hidrográficas na Europa, na Ásia, no continente africano, e na América do Sul eu já gravei, mais especificamente no Brasil. Então, vai ter uma sequência aí de aulas sobre água e sobre bacias hidrográficas. Então, vem comigo, bora nós aqui. Primeira coisa fundamental, o que é mesmo uma bacia hidrográfica? Então, bacia hidrográfica, a definição é um conjunto formado por um rio principal e seus afluentes e, obviamente, pelas terras que são banhadas por eles. No caso específico, eu também vou ter o quê? Eu vou ter uma região hidrográfica. E aí a região hidrográfica é uma área que não é formada somente por uma bacia, mas você tem um grupo de bacias e subbacias. E, portanto, assim, você tem características de maneira geral que são ou socioeconômicas ou naturais, um tanto mais, eu diria que homogêneas. Então, nesse caso aqui, como eu vou falar de América do Norte, eu tenho, na América do Norte, tem um conjunto de bacias, principalmente aqui, América anglo-saxônica, para dizer bem a verdade, porque o México, coitado, nem apareceu nesse item, A ideia é, tem um conjunto de rios cujas vertentes estão para o Pacífico, então rios que vão escoar diretamente para o Oceano Pacífico, tem um conjunto de bacias, aqui, de rios que vão escoar diretamente para o Oceano Glacial Ártico e tem um conjunto de rios que vão escoar para a vertente aqui do Atlântico. Vou dar uma passada nas características particulares de cada um deles para que você possa aí conhecer um pouco mais. Então, vamos lá. Primeira coisa, elementos de uma bacia. Quando eu estou falando de uma bacia, você tem o quê? Você tem as nascentes, normalmente nas partes mais altas do relevo. Você tem os afluentes, que vão se juntar ao rio principal, ok? Então, afluente é aquele rio que vai desaguar no rio principal e que, portanto, vai formar a bacia. Nós temos os divisores de água, O que são os divisores de água? Também chamados de interflúvios, São aquelas partes mais altas para onde a água vai escoar. Voltando aqui, as montanhas rochosas, elas servem como grande divisor de águas para essas bacias que vão escoar para o Oceano Pacífico, da mesma forma que vai servir aqui para empurrar essa água para o outro lado. Por quê? Porque essa parte é mais alta do relevo, tá certo? Bom, e aí nós vamos ter um rio, ele vai fazer o seu caminho até o mar, normalmente, e ele vai desembocar nesse mar, ou fazer sua foz nesse mar, em estuário, quando ele tem uma desembocadura larga e profunda, mas um único canal, e muitas vezes, quando você tem um rio de planície, ele tem uma desembocadura com uma foz em delta, que aí você vai tendo a formação de vários canais. Ok? Aí, olhando para o mapa, olha, eu tenho um conjunto de bacias hidrográficas no mundo que são chamadas aí de grandes bacias, São 18 grandes bacias, conforme você mesmo pode observar aqui, no número delas. E aí, de maneira geral, todas essas áreas são consideradas estratégicas? Sim. Por quê? Porque você tem um escoamento de algo que é essencial para o desenvolvimento de várias atividades. Então, quais são os principais usos que a gente tem dessa água? Abastecimento urbano, então estou falando de água da superfície, abastecimento urbano, as atividades agropecuárias de irrigação são responsáveis por 70%, de maneira geral, da água que é coletada,
As atividades industriais que respondem, né, pelos 22%. Então, se eu vou ter aqui, né, 70% para uma atividade ou para as atividades de agropecuária, principalmente a irrigação, as atividades industriais consomem 22% e o abastecimento urbano 8%. Navegação e transporte não pressupõe consumo, geração de energia não pressupõe consumo e sim uso, né? E atividades recreativas também não pressupõem consumo e sim o uso da água, ok? Mas então aí eu já tenho essa situação. E ilustrando na forma gráfica, né, os principais consumidores de água em diferentes regiões do mundo. Então, 70% aqui as atividades agropecuárias, 22% as atividades industriais e 8% as atividades do uso doméstico. Nos países desenvolvidos, né, a agricultura respondendo por 59%, a indústria por 30%, né, e o consumo doméstico por 11%. Nos chamados países em desenvolvimento, a gente já tem uma outra situação, ó, interessante observar, né? A agricultura respondendo aqui por 82% do consumo, a indústria por 10% e o consumo doméstico 8%, tá? Então o consumo doméstico está condizente com o que está aqui, só que a agricultura está um tanto mais. Por quê? Porque os países em desenvolvimento, muitos deles aí têm nas atividades agropecuárias, né, aquele seu grande fator de exportação, a exemplo do Brasil. Muito bem. Outra coisa importante, antes de falarmos das características específicas dos rios, né, da América do Norte. Esse mapa está mostrando aqui para a gente aquelas áreas que estão mais propensas a conflitos associados à escassez hídrica. Lembrando que eu tenho duas formas de escassez hídrica. Uma escassez hídrica chamada de física, quando o lugar não tem água suficiente, né, para abastecer a demanda que tem nele, e eu tenho uma escassez chamada de econômica, que muitas das vezes o lugar tem água disponível, mas você tem muita gente sem água porque não consegue comprar esta mercadoria que é tão essencial à vida, ok? E nós temos também, né, além das áreas mais propensas a conflitos, as interações hidropolíticas. E o que seriam essas interações hidropolíticas? São aquelas inter-relações ou interações que podem envolver tensões, mas também estão associadas a cooperações, né, para a resolução de problemas de gestão ou de alocação de água de um lugar para outro, tá certo? Então, ó, no mundo nós temos vários lugares nessa situação. Aqui, ó, né, pegando a Índia, né, e o Paquistão, a gente vai olhar isso num outro momento, num outro vídeo, falando sobre as bacias da Ásia. Nos Estados Unidos, aqui no Canadá, na região dos Grandes Lagos, é importante observarmos isso. No oeste dos Estados Unidos, né, a área onde tem o Rio Colorado, também é importante de observarmos. Então, sem mais delongas, vamos aqui olhar para a América do Norte, né, e aí a sua hidrografia. Esse mapa é um mapa que está disponível no site do IBGE, né, do novo Atlas Geográfico do IBGE, que ele está falando um tanto do quê? Do uso da terra, né, cobertura e uso da terra. Veja que o que está em amarelo aqui são as áreas agrícolas, né? Se nós pensarmos que grande parte da água consumida nos lugares diz respeito à irrigação, né? Então veja aqui, ó, né, pegando a área central dos Estados Unidos, né, pegando aqui um trecho da faixa central do Canadá, né, onde as atividades agrícolas ou agropecuárias são muito intensas, né? E aí, óbvio, o quanto esses rios vão ser fundamentais, não só para o abastecimento, para a irrigação, mas também para o escoamento desses recursos. Então, ó, características gerais, o que a gente pode apontar, né, como características gerais? Quando eu observo a América do Norte, o Canadá vai ter o quê? Predomínio dos lagos, grande parte deles de lagos, né, glaciais. Entre eles aqui, essa região dos Grandes Lagos, né, sudeste do Canadá, nordeste dos Estados Unidos. Nessa área tem destaque para o Rio São Lourenço. Por quê? Porque ele é um rio essencial. Ele não só interliga, né, os lagos, aqui a região dos lagos, como ele serve aí de hidrovia e interligação, né, para o escoamento de mercadorias, entrada e saída aí de mercadorias e de outros recursos, né, através do Oceano Atlântico. No caso específico dos Estados Unidos, né, destaque para a bacia aqui dos rios Mississippi e Missouri, né,
pela questão da navegação e escoamento de mercadorias, né? E, obviamente, abastecimento das áreas de produções agrícolas, e aqui o Rio Colorado, que na prática, né, que eles vão ser muito utilizados para aquela área de plantio irrigado nos Estados Unidos, além do abastecimento de grandes cidades, né, na costa oeste estadunidense. Ok? Então, bora lá. Olhando agora, né, de forma específica, o Rio São Lourenço, né? Então, ó, o Rio São Lourenço está aqui, tá? Ele entra, né, na realidade ele desemboca no Oceano Atlântico, né, mas ele vai passando aí por várias áreas, como Quebec, Montreal, Ottawa, chegando a Toronto. Então, assim, ó, ele está localizado entre os limites dos dois países, né, e em função de diversas obras aí de engenharia e infraestrutura, ele é uma via importantíssima para o transporte, né, de mercadorias e de recursos minerais, né, que contribuíram bastante para o desenvolvimento da região. Lembrando que essa região nos Estados Unidos, né, é uma das regiões mais importantes do ponto de vista do desenvolvimento industrial. E que também tem o quê? Interliga aqui, ó, grandes cidades, né, como Toronto, Quebec e Montreal no Canadá, Chicago e Detroit nos Estados Unidos. Então, se tem uma megalópole aqui do lado dos Estados Unidos, ao mesmo tempo tem no Canadá um conjunto de grandes cidades. Por isso, né, é um rio essencial. Aí, né, quando eu observo, no caso do Canadá, eu poderia ter colocado, né, mais uma situação específica que diz respeito, né, ao rio Mackenzie. Tá? Então, assim, ficou faltando de toda maneira, posso acrescentar por aqui. Ó. O rio Mackenzie ele é um rio extremamente importante também. Ele é um rio que tem uma grande extensão, né? Ele é um rio que tem um enorme potencial hidráulico para geração de energia, só que a instalação desse potencial hidráulico é baixa. Por quê? Porque esse rio está muito distante das áreas que são as áreas, né, com maiores concentrações populacionais. Então, é um rio que vai nascer nas montanhas rochosas e vai desembocar aqui, né, no Oceano Glacial Ártico. Então, pegando, né, a hidrografia, as atividades agropecuárias, o que a gente pode perceber? Os rios aqui no Canadá, eles são fundamentais, né? Principalmente esses rios que estão correndo nesta parte mais central do país, que são rios de planície. Nessa porção mais oeste do país, aí nós vamos ter o quê? Maiores índices de declividade em função da presença das montanhas rochosas. Fui adiante. Estados Unidos, né, de maneira geral. E aí o que nós vamos ter aqui, né, nos Estados Unidos? Voltando para a questão dos grandes lagos. Então, os grandes lagos estão para o Canadá da mesma forma que estão para os Estados Unidos. Né? Eles são fundamentais do ponto de vista de abastecimento, escoamento da produção, e aí interligando aqui com o Rio São Lourenço. Na região central dos Estados Unidos, o Mississippi e Missouri, tá? Que vão formar aí a maior bacia hidrográfica dos Estados Unidos, na região das planícies centrais, grande área produtora de, né, grãos do país. Por fim, na costa oeste, o Rio Colorado. Né? Então, o Rio Colorado, que é conhecido lá, né, pelas atividades, muita gente vai fazer turismo na região do Rio Colorado, principalmente na área próxima lá a Las Vegas, né, que a atividade turística tem crescido bastante nessa região, mas ele possui uma importância gigantesca para gerar energia e para, né, permitir a agricultura irrigada nessa área, que é uma área bastante árida, diga-se de passagem, certo? Olhei no geral, olho para o específico. Então, o Mississippi tem mais de 3.700 quilômetros de extensão, né? Ele é estratégico na questão do transporte, ele é estratégico na questão da geração de energia e é estratégico também na questão da integração nacional, ok? Corta a região das planícies, conforme já havia dito antes, estou reforçando agora, né, que é uma das áreas mais importantes aí do ponto de vista da produção agropecuária dos Estados Unidos, principalmente a produção de grãos. Quando eu olho para o Rio Colorado, né, aí no caso do Rio Colorado, ó, ele vai estar nascendo lá na região das montanhas rochosas, né, e vem em direção ao sul do território dos Estados Unidos, percorrendo mais de 2.300 quilômetros de extensão. Então, ele é responsável pela geração de energia hidrelétrica e pelo abastecimento, né, de mais de 40 milhões de pessoas, inclusive naquelas áreas de grandes cidades dos Estados Unidos, como Los Angeles e Phoenix.
tá? E os produtos agrícolas nesta região que vão depender bastante da bacia em função daquilo que eu já disse anteriormente, estou reforçando agora, que é a questão da agricultura irrigada em função da aridez do clima, né? Quanto mais para o oeste aqui você vem, mais árido é o clima. E o seu papel essencial em ter esculpido, né, uma parte aqui do Grand Canyon. E, portanto, aí a questão daquilo que também destaquei agora há pouco, que as atividades turísticas nessa região, né, têm gerado um grande resultado econômico financeiro. Associando os Estados Unidos à hidrografia, às atividades agropecuárias, o que a gente acaba percebendo? Ó? Os Estados Unidos, eles ainda organizam o seu território naquilo que é chamado, que é conhecido como Belt, né? O Belt é um cinturão, é como se fossem grandes anéis. Nos anos 90, mais especificamente a partir dos anos 2000, a questão do surgimento dos complexos agropecuários, né? Eles têm quebrado cada vez mais a lógica desses cinturões, mas ainda prevalece, né, essa organização. Então, você tem um cinturão da agricultura irrigada aqui, onde o Rio Colorado vai ser essencial. Tem o cinturão, né, do trigo e, obviamente, do milho. Aí você vai ter o cinturão do algodão. Aqui tem um erro, né, cinturão do trigo e cinturão do trigo de novo, né, que está pegando em dois momentos específicos. Então, ó, esse daqui é o do milho. O que está em azul é do milho, está errado na legenda. Eu peguei e nem observei, estou observando agora, mas estou fazendo a correção. Então, ó, cinturão do trigo, até porque indo mais para o norte aqui dos Estados Unidos, né, porque o trigo é mais adaptado às temperaturas mais baixas. Né? E aí você tem todo um processo de organização. E aí, óbvio, né, o abastecimento, a irrigação, a geração de energia e, fundamentalmente, o escoamento dessas mercadorias, né? Você tendo rios disponíveis, isso potencializa e barateia bastante o escoamento do material, certo? Para fechar, o México, que integra a América do Norte, né? Então, o México, quando nós olhamos para o México, nós temos também 3 grandes conjuntos hidrográficos, né? Um deles voltado para o Atlântico, um deles voltados para o Pacífico, né? E um outro conjunto no chamado Altiplano. Tá certo? Então, assim, e aí os rios do México, eles se destacam, né, pelo quê? Pelos mesmos itens dos outros países. Abastecimento da população, né, irrigação das atividades agropecuárias, navegação, né, e geração de energia. E destaca-se, né, bastante aqui, ó, principalmente nessa porção mais noroeste do país, né, os rios Sonora, Maio, Fuerte e Yaqui, que são considerados fundamentais aqui para o desenvolvimento da agricultura nesta região. Então, o México, ele tem, na frente ao tamanho do país, até que o México não tem uma grande quantidade de rios, se nós considerarmos, né, como um item comparativo o Brasil. Os rios não são tão extensos, né, com exceção aqui, ó, do Rio Bravo, que eles vão chamar de Rio Bravo, no caso dos Estados Unidos, se você for olhar, eles vão chamar de Rio Grande, né? Que faz a divisa com os Estados Unidos. De toda forma, é isso, né? Os rios são absolutamente essenciais, certo? Aqui, olhando hidrografia e atividades agropecuárias, né? Então nós vamos ter o quê? Nesta porção mais ao sul aqui do México, tem uma diversidade maior do ponto de vista das atividades agropecuárias. Quando a gente vem aqui para esta região mais, né, a noroeste, aí os rios se tornando essenciais, como é o caso aqui dos rios que eu falei agora há pouco, né? O Sonora, o Maio, o Yaqui, que vão servir aí para a agricultura, principalmente a agricultura irrigada. Tá certo? Muito bem. Termino por aqui essa apresentação, espero que tenha contribuído aí com o seu conhecimento em relação às principais bacias hidrográficas da América do Norte. Espero que você tenha curtido o conteúdo do vídeo e se curtiu, por favor, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e contribua conosco divulgando o nosso trabalho, tá certo? Eu agradeço a sua participação até aqui, tá? E te aguardo para uma próxima aula. Muito obrigado e até mais.